A dor emocional que cala sua fé. Veja o que diz Salmos 34:18. Existem dores que não gritam, dores que não sangram, não se mostram, não são percebidas por quem está ao seu redor. São aquelas que se escondem atrás de sorrisos, palavras automáticas e rotinas que parecem normais, mas corroem silenciosamente a alma e sufocam a fé. Talvez você esteja passando por isso agora. Você continua a orar, lê a Bíblia, participa de cultos, canta louvores, mas por dentro tudo parece pesado, esvaziado, sem energia. A fé não desapareceu, mas parece soterrada por uma carga que ninguém consegue ver, por lágrimas não derramadas, por frustrações acumuladas, por cicatrizes invisíveis que te fazem duvidar até da própria oração. A dor emocional é traiçoeira. Ela não deixa rastros visíveis, mas cria barreiras internas que isolam você da presença de Deus e abafam o eco de sua voz no seu coração. Muitas vezes, é nesse silêncio que pensamos estar sozinhos, que acreditamos que Deus se afastou, que a promessa morreu ou que nunca mais veremos mudança. Mas a verdade bíblica nos revela outra realidade. O céu nunca se ausenta. Ele se aproxima ainda mais do coração quebrantado. Salmos 34:18 declara com clareza e poder que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa é uma promessa viva. Não se trata de palavras bonitas ou de um consolo vazio. Trata-se da realidade de um Deus que se inclina sobre o sofrimento, que entende cada lágrima silenciosa, que percebe cada luta interna que você esconde do mundo. O lugar mais próximo de Deus, portanto, não é o altar dos vencedores, nem o púlpito de quem tudo entende. O lugar mais íntimo e sagrado de encontro com Ele é o Vale da Dor, onde a fé é testada, a alma se curva e o espírito se sente frágil. Nesse espaço, você é convidado a se entregar, a reconhecer que não consegue sozinho, a aceitar que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a porta que permite a ação sobrenatural. O silêncio da sua dor pode parecer pesado demais, insuportável, um espaço vazio sem saída, mas na realidade é o terreno onde Deus começa a operar, moldar e restaurar. É nesse espaço que o milagre começa a se desenhar de forma invisível, mas poderosa, trabalhando no seu caráter, no seu coração, na sua paciência e no seu entendimento da presença divina. A dor emocional não precisa ser um cárcere espiritual. Ela pode ser transformada em portal de intimidade com Deus quando você decide parar de esconder, parar de lutar sozinho e permitir que Ele entre. Cada lágrima que você não derramou, cada grito contido, cada desabafo guardado, tudo isso Ele já percebeu e acolheu. O céu se move silenciosamente, mesmo quando você acha que nada acontece. O que parece abandono, na verdade, é preparação. O que parece silêncio é a espera do momento exato para que a fé ressuscite com força renovada. A sua dor, por mais profunda e esmagadora que pareça, não é rejeição. Ela é oportunidade de encontro com a presença que restaura, que conforta e que transforma. Se você sente que a fé está silenciada, que as palavras não saem, que a esperança está frágil, saiba que este é o momento perfeito para ouvir a voz do céu. Deus não espera que você esteja forte. Ele só espera que você esteja sincero, aberto, disposto a entregar toda a sua fragilidade. O que você vê como fim, Ele vê como começo. O que você sente como vazio, Ele vê como espaço pronto para ser preenchido com amor, cura e restauração. Este vídeo vai conduzir você por esse caminho. Vamos explorar cada aspecto do que acontece quando a dor cala a fé. Como Deus responde no silêncio, como Ele transforma lágrimas em oração e como a presença dEle invade o coração ferido mesmo antes de qualquer resultado visível. É hora de parar de fugir, de esconder, de tentar se manter intacto. O céu está se aproximando de você agora, e a fé que parece silenciada está prestes a despertar. Porque no Vale da Dor, onde tudo parece perdido, Deus fala mais alto, consola mais profundamente e restaura de forma sobrenatural. 1. Quando o coração grita e a fé silencia. Você ora,
mas parece que a voz não sobe. Lê a Bíblia, mas as palavras não entram. Louva, mas a alma está muda. Não é preguiça espiritual nem rebeldia, é dor. Uma dor que se instalou tão profundamente que sequestrou até mesmo sua capacidade de acreditar. O coração está em guerra, mas por fora tudo segue no automático. Você ainda vai à igreja, ainda diz glória a Deus, ainda tenta manter as aparências, mas por dentro existe uma desconexão entre o que você sente e o que você crê. A fé não sumiu, mas está soterrada. É como se ela estivesse debaixo dos escombros emocionais que as frustrações, as perdas e as decepções causaram. É nesse lugar que muitos acreditam que fracassaram espiritualmente. Mas não. Esse lugar onde o coração grita e a fé silencia não é o fim da jornada. É o ponto onde Deus começa a reconstruir. O Senhor não ignora gritos silenciosos. Salmos 34:18 afirma que Ele está perto dos quebrantados, ou seja, Ele não apenas ouve o grito abafado do coração, Ele se move em direção a Ele. A dor que você está sentindo pode até ter calado sua voz, mas não calou o céu. O céu está ouvindo, o céu está reagindo. Quando a fé parece não ter mais som, não significa que ela morreu. Pode ser que ela esteja só cansada, só machucada, só precisando respirar. E às vezes, esse suspiro de dor já é oração, já é clamor, já é fé. Deus não espera que você tenha um discurso pronto. Ele só espera que você não feche as portas do coração. Porque mesmo que você não consiga dizer nada, Ele entende tudo. 2. A presença de Deus no lugar mais dolorido. Você já sentiu que está sozinho mesmo cercado de gente? Que mesmo fazendo tudo certo espiritualmente, algo dentro de você insiste em se fechar? Você continua orando, mas as palavras parecem não subir. Continua louvando, mas o coração não sente. Continua lendo a Bíblia, mas a palavra não toca como antes. Não é preguiça nem falta de fé. É dor emocional. É peso invisível que corrói a alma, abafando a voz da fé e criando um silêncio interno que parece impossível de romper. Esse silêncio é traiçoeiro. Ele faz você pensar que Deus se afastou, que o milagre não vai acontecer, que você não é digno de ser ouvido. Mas a verdade bíblica nos mostra outra realidade. A fé nunca desaparece por completo. Ela pode estar soterrada, frágil, abafada pela dor, mas ainda respira dentro de você, mesmo quando você sente que não. Salmos 34:18 nos lembra que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Não é uma promessa para os fortes, para os alegres, ou para os que não sentem dor. É uma promessa para você que sente o peso da vida, que já chorou escondido, que já tentou fingir que tudo estava bem, enquanto por dentro tudo estava em pedaços. A fé, mesmo quando silenciosa, é o que mantém a conexão com o céu aberta. É o fio invisível que ainda liga o coração ferido à mão de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A questão não é quantas vezes você caiu, mas se você ainda se mantém com o coração aberto, ainda que quebrado. A dor emocional tem um poder de engano muito grande. Ela distorce a percepção, faz você duvidar de si mesmo, de suas orações, de sua capacidade de crer e até da fidelidade de Deus. Mas é justamente nesse estado de quebrantamento que a presença de Deus se manifesta com mais intensidade. Porque Ele não se impressiona com a aparência de força. Ele age onde há sinceridade, onde há vulnerabilidade, onde há entrega. Mesmo que sua fé esteja escondida, Ele pode agir. O coração que grita em silêncio não é ignorado. As lágrimas que ninguém viu não passam despercebidas. Cada suspiro silencioso, cada lágrima não derramada, cada pensamento que você tentou enterrar, tudo isso é conhecido pelo Pai. E Ele age onde ninguém mais consegue tocar. Muitas vezes, você tenta manter a rotina espiritual, cumpre compromissos, participa de cultos e ministrações, mas a alma continua exausta. Parece que os atos de fé são mecânicos, sem vida. Isso acontece porque a dor emocional, quando não é entregue, cria barreiras invisíveis.
tornando o espírito silencioso incapaz de se expressar plenamente. E é nesse silêncio que Deus mais se aproxima. Ele não precisa de palavras eloquentes, não precisa de gestos grandiosos. Ele só precisa de um coração disposto. O milagre não depende da sua força, depende da sua abertura. A fé não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes, ela só precisa respirar, resistir, permanecer em você, mesmo que escondida entre a dor e o medo. Hoje talvez você esteja pensando que sua fé morreu, que o céu está distante, que ninguém entende a luta que você enfrenta. Mas Salmos 34:18 lembra que Deus está perto, que Ele vê, que Ele sente e que Ele age. O silêncio da sua fé não é sinal de ausência. É o espaço onde o Pai trabalha, molda, fortalece e prepara a alma para a manifestação da promessa. É no vale da dor, onde tudo parece silenciar, que a voz de Deus começa a se tornar mais clara, mais intensa, mais transformadora. E você, mesmo sem perceber, está no lugar exato onde Ele deseja agir. Portanto, não tema seu silêncio. Não se culpe por sentir-se fraco. Não se afaste de Deus pensando que Ele não está perto. O grito do seu coração, mesmo calado, ainda alcança o céu, e a fé que parece escondida está prestes a se reacender. O milagre não desapareceu. Ele apenas espera você se permitir ouvir, confiar e permitir que a presença divina transforme cada pedaço de dor em força, cada lágrima em oração, cada silêncio em esperança. 3. A ferida que você aprendeu a camuflar. Existem feridas emocionais que não doem menos por estarem escondidas, mas que ganham força quando você aprende a camuflá-las. Você talvez tenha desenvolvido o hábito de manter uma aparência de normalidade, de espiritualidade impecável, enquanto a dor corrói silenciosamente cada parte do seu ser. É fácil sorrir para os outros, cumprimentar, orar em voz alta, e ainda assim sentir que a alma está vazia, sufocada por memórias, traumas, decepções e ressentimentos não resolvidos. Essa camuflagem que parecia proteção, na verdade fortalece o isolamento emocional e espiritual. Quanto mais você esconde, mais a dor se infiltra nas suas decisões, nas suas relações e até na maneira como você se relaciona com Deus. Muitas vezes, tentamos justificar essa camuflagem com frases como "eu preciso ser forte", "ninguém precisa saber", "eu vou superar sozinho". Mas a verdade é que Deus não quer performance, Ele quer sinceridade. Salmos 34:18 afirma que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não se aproxima do personagem que você construiu, mas do ser verdadeiro que clama por cura. As máscaras que você usa não impedem a presença divina, mas podem impedir que você a perceba plenamente. A fé que parece ausente pode estar viva, pulsando por baixo de todas as camadas de proteção que você construiu. A camuflagem é perigosa porque impede o processo natural da cura. Feridas escondidas não desaparecem sozinhas. Elas permanecem, se intensificam e moldam o comportamento, sabotam decisões e silenciam a voz interior que busca Deus. Deus trabalha na transparência. Ele age na vulnerabilidade. Ele transforma dor exposta em força espiritual. E a primeira etapa dessa transformação é admitir, reconhecer e entregar a ferida ao cuidado dele, sem tentar escondê-la, sem tentar justificar, sem fingir que não existe. Quando você decide parar de camuflar, abre espaço para que Deus trabalhe diretamente na raiz da dor. Cada lágrima aceita, cada suspiro entregue, cada dor confessada se torna um altar de restauração. É nesse momento que a fé silenciada volta a respirar, que a esperança retorna e que a presença de Deus se torna tangível. Não se engane, quanto mais você tenta esconder, mais a ferida define a sua vida. Quanto mais você se rende, mais o Espírito Santo transforma cada pedaço quebrado em oportunidade de crescimento, maturidade e intimidade com Deus. Hoje, pare de esconder, pare de fingir, pare de lutar sozinho. Reconheça a dor, entregue-a a Deus
e permita que ele transforme o que você camuflou em um testemunho vivo do poder da sua presença. 4. O muro invisível que te isola de Deus. O que você sente quando parece que Deus está distante pode não ser falta dele, mas o resultado de barreiras invisíveis que você construiu sem perceber. Ao longo da vida, acumulamos traumas, mágoas, rejeições, decepções, frustrações e experiências dolorosas que nunca entregamos a Deus. Cada ressentimento guardado, cada ofensa não perdoada, cada palavra dura que ficou presa no peito, vai erguendo, tijolo por tijolo, um muro silencioso que separa o coração da presença do Pai. Esse muro não aparece para ninguém, mas você sente os efeitos. A oração parece vazia, o louvor não toca, a leitura da palavra não inspira, e a fé que antes pulsava dentro de você parece se esconder. É como viver cercado, sem perceber que existe uma barreira entre você e o céu, um isolamento espiritual que corrói lentamente a alegria e a confiança. A grande armadilha do muro invisível é a ilusão de normalidade. Você continua frequentando cultos, cumprindo rituais, sorrindo, participando das atividades da igreja, mas internamente existe uma fratura que não se resolve sozinha. A aparência de espiritualidade não elimina o que está dentro. Pelo contrário, pode reforçar o isolamento, porque você engana a si mesmo e aos outros, enquanto o espírito fica preso entre a dor e a tentativa de manter a máscara de força. Salmos 34:18. Deixa claro que Deus está perto dos quebrantados, daqueles cujo coração foi machucado, daqueles que sentem a opressão da vida e ainda assim buscam a presença dele. O quebrantamento não é fraqueza. É o antídoto para o isolamento que você mesmo criou. Ele abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe, dissolva barreiras e traga renovação. Mas como derrubar esse muro invisível? Ele não cai com força bruta, com obrigações ou rotina. Ele só cai quando você decide enfrentar a dor que estava escondida, quando leva ao Pai cada mágoa, cada ressentimento, cada medo. Cada confissão é como remover um tijolo do muro que impede a liberdade espiritual. Cada perdão praticado, mesmo quando não há desculpa ou justificativa para o outro, é mais um tijolo retirado. Cada entrega sincera, cada lágrima aberta diante do altar, cada oração feita com o coração exposto, constrói um caminho para que Deus passe. Quanto mais você tenta ignorar, justificar ou enterrar a dor, mais alto e mais sólido o muro se torna. Quanto mais você se permite sentir, admitir e entregar, mais ele desmorona, tijolo por tijolo, e a presença de Deus preenche os espaços antes ocupados pela solidão, pelo medo e pelo sofrimento. O perigo é que, muitas vezes, interpretamos a dificuldade de sentir Deus como a ausência dele, quando, na verdade, é o efeito desse muro invisível. O céu está perto, mas a alma está bloqueada. Deus não invade, ele respeita a nossa liberdade e por isso espera a rendição. A proximidade dele só se manifesta plenamente quando abrimos o coração, quando permitimos que o Espírito trabalhe nas feridas que escondemos. Quando isso acontece, não há mais distância. Cada lágrima escondida se torna alimento para a fé. Cada suspiro silencioso se transforma em oração poderosa. Cada pedaço ferido do coração se torna um espaço para a presença dele se assentar e curar. Hoje, se você sente que Deus está distante, saiba que não precisa lutar sozinho. O muro invisível não é permanente. Ele existe, mas pode ser derrubado. E não é com força própria, mas com entrega total, sinceridade e coragem para enfrentar o que você guardou. O céu está esperando. O milagre espiritual acontece quando você decide parar de esconder, parar de fingir que está bem e permitir que Deus entre. É nesse momento que a presença dele transforma a dor em força, a ferida em altar e a distância em intimidade verdadeira. O muro que parecia intransponível pode ruir completamente. Cada passo de rendição, cada confissão sincera, cada entrega da dor constrói o caminho para que a fé volte a respirar e a alma se reconecte com o Pai. Deus está mais próximo do que você imagina, e tudo começa quando você decide derrubar o muro que ergueu ao longo do tempo.
5. A fé quebrada. Ainda respira. Mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, a fé que você carrega dentro de si nunca desaparece completamente. Ela pode estar ferida, silenciosa, quase esquecida, escondida sob camadas de dor, frustração e decepção. Mas ainda respira, ainda pulsa, ainda existe. Muitas vezes, você se olha no espelho e se pergunta se ainda é capaz de crer. Orações parecem sem efeito. Palavras de encorajamento não entram no coração. E a Bíblia, que antes inspirava, agora parece distante, como se você não conseguisse absorver nada do que lê. A sensação de impotência espiritual é esmagadora. Mas é exatamente nesse estado que Salmos 34:18 traz conforto e clareza. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que mesmo quando você se sente derrotado, a presença de Deus está mais próxima do que nunca, esperando que você perceba que a fé que parece fraca ainda é suficiente para provocar transformação e milagres. A fé não precisa ser perfeita, nem constante, nem exuberante para ser verdadeira. Ela não se mede pela quantidade de horas que você passa orando, nem pelo tamanho do seu conhecimento bíblico, nem pelo seu desempenho espiritual. Ela se mede pela persistência silenciosa, pela resistência em meio à dor, pelo simples ato de continuar buscando Deus, mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando as lágrimas escondidas insistem em dizer que você não consegue mais. É a fé que permanece, respirando no silêncio da angústia, que vai sustentar cada passo rumo à restauração. É a fé que sobrevive ao desânimo, que resiste à frustração e que não se rende às circunstâncias que movem o céu. Muitas vezes, a mente nos engana. Faz com que acreditemos que se não sentimos entusiasmo, se não há alegria, se não há certeza, então nossa fé não existe. Mas essa é uma mentira sutil do inimigo que tenta convencer o coração abatido de que a esperança acabou. A verdade é que a fé não precisa de manifestação imediata para ser real. Ela só precisa estar viva, mesmo que escondida. Jesus mesmo experimentou o peso da alma em Getsêmani. Seu espírito estava angustiado, profundamente abatido, e ainda assim ele continuou no caminho da entrega ao Pai. Isso nos mostra que a fé não precisa estar intacta para cumprir o propósito de Deus. Basta que ela esteja respirando, persistente, ainda conectada à fidelidade do Senhor. A fé quebrada ainda respira, porque o Espírito Santo continua trabalhando mesmo onde você não percebe. Ele mantém viva a chama interior, fortalece o espírito enfraquecido e transforma cada momento de silêncio e dor em oportunidade para que o coração seja moldado, amadurecido e preparado para o mover de Deus. A fé que parece quase apagada é a mesma que pode reacender com intensidade, trazendo cura emocional, restauração espiritual e libertação de tudo que tem mantido seu coração preso. Cada lágrima que você não derramou, cada suspiro contido, cada palavra que não conseguiu pronunciar em oração, tudo isso ainda é conhecido pelo Pai e contado como entrega sincera. Quando você reconhece que sua fé ainda respira, mesmo em meio à dor emocional, você percebe que não está sozinho. Deus está próximo, atuando no invisível, moldando o seu caráter e preparando o caminho para milagres e restauração. A fé que sobrevive à dor não é apenas uma sobrevivência passiva. Ela é ativa, vibrante, poderosa, porque demonstra que você ainda confia, ainda clama, ainda espera, mesmo sem forças aparentes. É essa fé silenciosa, escondida sob lágrimas e cansaço, que move o céu. Ela transforma sofrimento em aprendizado, fragilidade em oportunidade e silêncio em espaço para a presença divina. Hoje, Deus quer que você entenda que a fé que parece fraca ainda é capaz de sustentar você, que a esperança, mesmo quase escondida, ainda tem força para agir, que cada fragmento do seu coração, ainda que quebrado, é suficiente para que ele manifeste poder, amor e milagre. O importante não é quanto você consegue levantar a voz
ou quanto consegue controlar as emoções, mas que você permita que essa fé, ainda respirando, seja suficiente para ouvir Deus, se render a Ele e se preparar para a manifestação do seu plano perfeito em sua vida. A fé que sobrevive à dor não é mínima, ela é o começo da vitória. 6. Chorar. Também é espiritual. Muitos cristãos carregam dentro de si uma mentira silenciosa e perigosa. A ideia de que chorar é sinal de fraqueza, de falta de fé ou de espiritualidade insuficiente. Vivemos em uma cultura que exalta a força aparente, o controle emocional, o sorriso constante mesmo diante das maiores dores e que muitas vezes nos ensina a esconder a vulnerabilidade para parecer forte e espiritualmente disciplinado. Mas a Bíblia nos apresenta uma verdade completamente diferente. Chorar é um ato profundamente espiritual, uma forma de expressão do coração que se abre para Deus. Salmos 34:18 deixa isso claro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não se afasta das lágrimas sinceras. Ele não se incomoda com os gemidos do coração. Ele não rejeita quem se entrega em vulnerabilidade. O quebrantamento, na verdade, é a linguagem que Deus entende. É o caminho pelo qual Ele se aproxima, consola, fortalece e transforma. Quando você chora diante de Deus, não está mostrando fraqueza, mas sinceridade. Cada lágrima derramada é uma oração silenciosa, mais profunda do que qualquer palavra pronunciada. É uma entrega de tudo aquilo que você não consegue controlar. É um desabafo do que você tem tentado guardar em segredo. É admitir que sozinho você não consegue, que precisa da intervenção do Pai. Jesus mesmo, o Filho de Deus, chorou. Chorou pela morte de Lázaro, chorou pelo sofrimento do mundo, chorou no Getsêmani. Elias, cansado e desanimado, chegou a pedir para morrer. Ana orou por anos, chorando amargamente diante do altar, até que Deus ouviu o seu clamor. Esses exemplos mostram que o choro não é sinal de falta de fé, mas um canal pelo qual Deus manifesta seu poder. O problema é que muitos aprendem a reprimir o choro, a ignorar a dor, a fingir força, acreditando que assim agradam a Deus. Mas a repressão emocional não cura, ela sufoca, abafa e adia a restauração. Quanto mais você tenta manter a aparência de estabilidade e espiritualidade, mais o coração sofre em silêncio, mais o espírito se esgota e mais a fé parece distante. Salmos 34:18 revela que Deus está perto justamente de quem sofre assim. Ele vê cada lágrima não derramada, cada suspiro escondido, cada dor contida. Ele entende a sua angústia, mesmo quando você não consegue expressá-la. Chorar é espiritual porque é uma forma de entrega genuína. É admitir que você não tem todas as respostas, que não tem força suficiente, que precisa do cuidado divino. É reconhecer que a dor existe, que a perda existe, que a frustração existe, e ainda assim, escolher se colocar nas mãos de Deus. A espiritualidade verdadeira não é baseada em controle, aparência ou rigidez, mas em sinceridade, vulnerabilidade e rendição. Quando você se permite chorar, você se aproxima do coração de Deus de maneira que palavras e atos externos jamais conseguiriam. Cada lágrima derramada, cada gemido silencioso, cada suspiro de desesperança pode ser transformado por Deus em poder, cura e restauração. O choro não é derrota, é entrega. Não é fraqueza, é coragem. Não é desânimo, é fé silenciosa, mas viva. Quando você aprende a chorar na presença de Deus, permite que Ele veja o que ninguém mais vê e cria espaço para que o Espírito Santo trabalhe profundamente, restaurando o coração, fortalecendo a fé e reacendendo a esperança. O choro cria um altar no coração, um lugar onde a presença de Deus se manifesta com intensidade, trazendo consolo, transformação e liberdade. Não tente mais esconder sua dor, não tente sufocar suas lágrimas, não tema ser vulnerável diante do Senhor. Ele não rejeita quem chora, Ele transforma, Ele fortalece, Ele restaura. Cada lágrima sua é notada,
Cada suspiro silencioso é ouvido. Cada expressão de quebrantamento é valorizada. O choro é o caminho pelo qual Deus entra no seu vale, toca sua alma, restaura sua fé e prepara o terreno para milagres. Permita-se chorar, porque é no choro sincero, entregue e confiante, que Deus opera, reconstrói e faz novas todas as coisas. 7. Quando o altar está molhado de lágrimas. Existem momentos em que o altar não é um espaço de celebração, de palavras perfeitamente organizadas ou de louvores alegres. Às vezes você chega ao altar porque simplesmente não consegue mais ficar de pé, porque a alma está pesada, o coração está cansado, e tudo dentro de você parece gritar por socorro silencioso. O que você oferece nesse momento não são gestos grandiosos, mas lágrimas sinceras, gemidos contidos e um coração despedaçado, buscando uma conexão verdadeira com Deus. É nesses momentos de total vulnerabilidade que a presença de Deus se manifesta com mais intensidade, porque Ele não olha para o que você consegue fazer, mas para o que você realmente é. Salmos 34:18 diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, e essa proximidade se revela exatamente quando você se entrega sem máscaras, sem orgulho, sem a necessidade de parecer forte. Muitas vezes fomos ensinados a acreditar que a espiritualidade só é válida quando há controle, perfeição, quando tudo está em ordem. Mas a verdade bíblica mostra que o altar molhado de lágrimas é uma das manifestações mais puras de fé. É ali que Deus se inclina sobre o sofrimento, acolhe cada fragmento do coração e transforma cada lágrima em instrumento de cura, fortalecimento e esperança. O choro sincero, mesmo sem palavras eloquentes, tem poder. Cada lágrima derramada é percebida, registrada, valorizada. O que parece silêncio e desespero na realidade é uma oportunidade de Deus operar de forma invisível, mas profunda. Quando chegamos a esse ponto de quebrantamento, podemos sentir vergonha, insegurança, medo de sermos julgados. É natural querer esconder nossas emoções, manter uma fachada de controle, de normalidade. Mas o altar não rejeita a vulnerabilidade. Ele se fortalece através dela. Cada lágrima que escorre no altar é uma oração silenciosa, um clamor que vai além das palavras, uma expressão de fé genuína, mesmo em meio à dor. Deus não está interessado em aparências ou performance espiritual. Ele está interessado na sinceridade, na entrega, na coragem de abrir o coração, mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de pessoas que experimentaram a presença de Deus através do altar molhado de lágrimas. Elias, exausto e desanimado, ouviu a voz de Deus de maneira sutil, mas transformadora. Ana derramou lágrimas por anos no templo, e sua oração foi respondida com o nascimento de Samuel, um instrumento do Senhor. Jesus, no Getsêmani, passou por momentos de profunda angústia e lágrimas, mas foi nesse mesmo momento que a presença e o consolo do Pai se manifestaram de forma poderosa, fortalecendo-o para cumprir sua missão. Esses exemplos nos mostram que a verdadeira espiritualidade não se mede pela ausência de dor, mas pela coragem de entregar o que está quebrado a Deus, permitindo que Ele opere. O altar molhado de lágrimas não é sinal de fraqueza, mas de entrega, fé e coragem. É nesse espaço que Deus transforma sofrimento em poder, desalento em esperança, silêncio em restauração. Cada lágrima derramada, cada gemido silencioso, cada momento de entrega genuína cria espaço para que a presença divina se manifeste plenamente. Se você está passando por momentos de dor emocional, saiba que o altar está pronto para receber sua entrega. Deus está ali perto, observando, compreendendo e pronto para consolar, fortalecer e restaurar sua fé. Não esconda sua dor. Não negue suas lágrimas. Permita-se ser vulnerável diante do Pai, e o milagre da transformação espiritual começará a acontecer. 8. A espiritualidade tóxica que abafa a dor. Existe uma espiritualidade que, longe de trazer cura, acaba abafando a dor e reforçando a sensação de isolamento.
É aquela voz que você ouve de líderes, conselheiros, amigos ou até de si mesmo dizendo: você precisa ser forte. Não chore, Deus quer ver sua força. Se tivesse mais fé, isso não aconteceria. Levante-se e siga em frente. Embora possam parecer palavras de encorajamento, elas se tornam tóxicas quando fazem você acreditar que sentir dor é pecado, que demonstrar fragilidade é falha e que admitir sofrimento é sinal de fraqueza espiritual. Essa espiritualidade não representa Deus, mas padrões humanos que cobram desempenho, perfeição e controle, ignorando a realidade do coração ferido. Ela sufoca a vulnerabilidade, desencoraja a sinceridade e cria uma sensação de culpa que aumenta o sofrimento emocional. Salmos 34:18 nos lembra que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não se afasta do quebrantamento, ele se aproxima dele. Diferente da espiritualidade tóxica que exige performance, ele valoriza o coração verdadeiro, despido de máscaras, aberto e rendido. A presença de Deus não é condicionada à aparência de força, à capacidade de esconder lágrimas ou à habilidade de manter uma rotina espiritual impecável. Ele se manifesta no coração sincero, que reconhece a dor, admite a fragilidade e busca consolo no Pai. A espiritualidade verdadeira não ignora a dor, não a reprime e não exige que você finja estar bem. Pelo contrário, ela acolhe, transforma e usa cada lágrima derramada como ponte para a cura e o crescimento espiritual. O problema da espiritualidade tóxica é que ela cria barreiras invisíveis entre você e Deus. Você continua frequentando cultos, louvando, orando e lendo a palavra, mas a alma permanece exausta, desconectada e silenciosa. Cada momento em que você reprime sentimentos, tenta parecer forte ou se conforma com o "tem que ser assim", fortalece essas barreiras. É como tentar tocar o céu com as mãos amarradas. O poder de Deus está presente, mas você não consegue sentir, perceber ou receber plenamente. A cura emocional e espiritual não vem através da obediência mecânica ou da aparência de fé, mas através da entrega genuína do que você realmente sente. É na vulnerabilidade, na confissão sincera e na aceitação da dor que o Espírito Santo trabalha, restaurando, fortalecendo e reconectando você com o Pai. Quando você permite que sua dor seja vista por Deus, quando para de escondê-la, quando confessa e entrega cada ferida emocional, cria espaço para que Ele opere. Cada lágrima derramada, cada gemido silencioso, cada momento de fragilidade se torna canal para que a presença divina se manifeste. A dor que parecia pesada e insuportável é transformada em força, fé renovada e esperança restaurada. O altar emocional se torna um lugar de intimidade, onde a espiritualidade verdadeira floresce, longe das expectativas humanas, das cobranças e dos julgamentos. A espiritualidade tóxica afasta você do que Deus realmente deseja fazer na sua vida. Ela distorce a percepção da dor, faz você duvidar da própria fé e cria medo de ser sincero diante do Pai. Mas a presença de Deus é transformadora. Ela não exige perfeição, exige sinceridade. Não busca performance, busca coração entregue. Cada lágrima que você tentou esconder, cada sentimento de inadequação, cada ferida não resolvida pode ser transformada por Ele em testemunho de força, fé e intimidade. Hoje, se você sente que sua dor foi ignorada ou minimizada por discursos espirituais rígidos, saiba que Deus não te rejeita. Ele está perto, vendo cada detalhe, pronto para consolar, curar e restaurar. A espiritualidade verdadeira acolhe, transforma, fortalece e faz com que cada dor se torne caminho para milagres e crescimento espiritual. 9. As vozes internas que calam a oração. Existem vozes que não vêm de fora, mas do interior, e que conseguem calar até mesmo a oração mais sincera. São vozes de dúvida, de medo, de condenação, que repetem incessantemente no seu coração: você não é digno, Deus não vai te ouvir, você falhou demais para ser restaurado, sua oração não tem valor.
Essas vozes não são verdadeiras, não vêm de Deus. Elas são ecos de traumas, culpas antigas, frustrações não resolvidas e experiências de rejeição que permanecem gravadas na alma. Quando você se permite acreditar nelas, a fé é abafada, a oração se torna difícil, o coração se fecha e a conexão com Deus parece impossível. Salmos 34:18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não espera que você tenha orações perfeitas, palavras articuladas ou força emocional. Ele se aproxima do coração que clama silenciosamente, que sofre em segredo e que muitas vezes não sabe como expressar a dor. Essas vozes internas tentam te convencer de que sua fé está fraca demais, que sua dor te desqualifica, que você perdeu o direito de clamar. Mas a verdade é que Deus vê além das palavras, além das aparências, além da força aparente. Ele percebe o coração verdadeiro e se move de acordo com a sinceridade da entrega. Muitas vezes, a mente faz você acreditar que a falta de resposta significa a ausência de Deus, que o silêncio é rejeição, que o peso da dor é sinal de que o céu não se importa. Mas o inimigo utiliza essas vozes internas para criar uma prisão invisível. Você quer orar, mas sente-se bloqueado, quer se abrir, mas teme ser julgado, quer buscar, mas acredita que é inútil. E assim, a oração, que deveria ser um canal de restauração, se torna um eco silencioso dentro de você. Mas a promessa do Salmo é clara. Deus se aproxima do quebrantado, do oprimido, daquele que sente a força do peso emocional e espiritual. Ele não ignora, ele não julga, ele não se afasta. A oração verdadeira não depende de palavras eloquentes ou de frases cuidadosamente construídas. Ela nasce da sinceridade do coração, da vulnerabilidade e do reconhecimento de que sozinho você não consegue. Mesmo que o coração esteja pesado, mesmo que a mente esteja cheia de dúvidas, mesmo que a alma esteja ferida, Deus ouve. Ele interpreta gemidos, compreende lágrimas, entende suspiros silenciosos. Ele responde não necessariamente da forma que você espera, mas da forma que sua alma precisa. É nesse espaço interno, onde as vozes tentam calar sua oração, que Deus mais se manifesta, trazendo consolo, força e clareza. O que parece silêncio ou impotência espiritual é, na verdade, o momento em que o céu trabalha no invisível. Cada lágrima não derramada, cada pensamento reprimido, cada sentimento de inadequação é conhecido pelo Pai e usado para moldar o coração, fortalecer a fé e preparar o espírito para milagres. Quando você reconhece essas vozes internas, quando identifica que não pertencem a Deus e decide rejeitá-las, cria espaço para que a oração verdadeira flua, mesmo que seja silenciosa, mesmo que seja simples, mesmo que pareça pequena. Hoje, se você sente que sua oração é calada, que seu clamor não chega aos céus, que sua fé está fraca diante da dor, saiba que Deus está ouvindo. Ele entende o que você não consegue dizer. Ele transforma suas limitações em força, seu silêncio em oportunidade, sua vulnerabilidade em caminho para milagres. Cada oração, mesmo abafada, ainda tem poder. Cada coração quebrantado ainda é ouvido. Cada voz interior que tenta calar não pode impedir o mover do Espírito, quando você decide confiar, entregar e permanecer próximo do Pai. A oração que nasce no coração ferido tem uma intensidade que a fé tranquila jamais alcança. É nesse lugar, no silêncio da dor, que Deus fala mais alto e transforma seu espírito. 10. Quando a alma se cansa antes do corpo. Nem sempre o cansaço que sentimos é físico. Às vezes, o corpo está funcionando, mas a alma já se sente exausta. Você continua cumprindo suas responsabilidades, seguindo rotinas, participando de cultos, orando, louvando. Mas por dentro, há um peso invisível que sufoca, um esgotamento silencioso que mina a fé e consome a esperança. É como se cada passo exigisse um esforço sobre-humano, e mesmo os atos espirituais mais simples se tornassem pesados e sem vida. Essa exaustão emocional e espiritual é perigosa porque se acumula
sem que percebamos, silenciosa, corroendo a conexão com Deus, diminuindo o entusiasmo e abafando a sensibilidade do coração. É nesse estado que muitos acreditam estar sozinhos, que pensam que Deus se afastou ou que o milagre não virá mais. Mas a Bíblia nos garante outra realidade. Salmos 34:18 declara que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que mesmo quando a alma parece estar vencida, Ele se aproxima, se inclina e sustenta o que você não consegue sustentar sozinho. O esgotamento da alma geralmente vem de uma luta prolongada, acúmulo de dores emocionais, frustrações repetidas, perdas, desilusões, mágoas não resolvidas, pressões externas e internas. Tudo isso cria um peso que o corpo físico pode suportar, mas a alma não. A fadiga emocional não se vê, mas se sente, e suas consequências atingem todos os aspectos da vida. A capacidade de se concentrar na oração, a energia para se envolver com a palavra, a sensibilidade para perceber a presença de Deus, a coragem para tomar decisões guiadas pela fé. O perigo é que, quanto mais a alma se cansa, mais nos afastamos da fonte da verdadeira força. Tentamos compensar com aparência, performance e rotina, mas nada disso substitui a renovação que só o Espírito Santo pode trazer. É nesse ponto que muitos confundem fé com desempenho. Acham que precisam aparentar força para agradar a Deus, mas Salmos 34:18 nos ensina que Ele se aproxima de quem está quebrantado, não de quem está perfeito, cheio de energia ou emocionalmente equilibrado. A alma cansada é o espaço onde Deus mais deseja operar. É quando admitimos que não conseguimos sozinhos que nos tornamos totalmente dependentes dele. E é essa dependência que permite o mover sobrenatural. Cada lágrima, cada suspiro de desânimo, cada sentimento de incapacidade não é ignorado. Pelo contrário, é conhecido, acolhido e usado para trazer restauração, transformação e crescimento. O problema é que muitas vezes tentamos resistir à exaustão. Lutamos sozinhos, nos culpamos por estar cansados, nos pressionamos para continuar como se nada estivesse acontecendo e acabamos ampliando a fadiga. Mas Deus nos chama a entregar tudo, inclusive o cansaço da alma. Ele não exige esforço exagerado. Ele exige sinceridade e abertura. A exaustão da alma não é sinal de fracasso espiritual, mas um convite à intimidade, à rendição e à reconstrução. É quando a alma se permite descansar no colo do Pai que a fé se fortalece, a esperança se renova e o milagre começa a fluir. Portanto, se você sente que a alma está cansada antes do corpo, não desanime, não se culpe, não se afaste de Deus, pensando que perdeu a força ou a fé. O céu está perto, atento, pronto para sustentar você. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro de cansaço, cada desabafo interno cria espaço para que o Espírito Santo trabalhe, renovando energia, reacendendo a fé e preparando o coração para a manifestação da promessa. O descanso da alma é a preparação para milagres, o ponto onde a esperança se encontra com a presença de Deus e o início da restauração de tudo que a dor tentou silenciar. Reconheça o cansaço, entregue-o, permita que Deus opere e observe a transformação que só Ele pode trazer. 11. O poder de uma oração sincera no meio da dor. A dor emocional muitas vezes cria uma barreira invisível entre você e Deus. Você deseja orar, deseja clamar, deseja se abrir, mas algo parece impedir que as palavras saiam, que a fé se manifeste, que o coração se conecte com o céu. Você sente-se bloqueado, cansado, incapaz, e pode começar a pensar que suas orações não têm valor, que Deus não ouve, que sua fé se perdeu. Mas a verdade é que a oração mais poderosa muitas vezes nasce justamente no meio da dor, quando não há palavras perfeitas, nem rituais elaborados, nem gestos grandiosos. É no coração quebrantado, no suspiro silencioso, na lágrima contida que Deus se aproxima, escuta, entende e age de forma sobrenatural. Salmos 34:18 revela que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não espera que você tenha tudo organizado,
nem que fale de forma eloquente, nem que esteja emocionalmente inteiro. Ele só espera que você seja verdadeiro, que reconheça sua dor, que expresse sua vulnerabilidade, que entregue sua fragilidade. Cada oração sincera, mesmo curta, mesmo contida, mesmo silenciosa, é um canal de transformação. É uma ponte entre o seu coração e o mover divino. A intensidade não está na palavra pronunciada, mas na sinceridade do coração que clama. Muitas vezes as pessoas se sentem indignas de orar em meio à dor. Pensam, Deus não vai me ouvir, minha dor é grande demais, não tenho forças para orar de forma correta. Mas a fé que se manifesta no sofrimento não precisa de métrica humana. A oração que Deus ouve não é a mais bonita, a mais elaborada, a mais estruturada. É a que nasce da verdade, da necessidade, da entrega completa do que somos. Cada gemido silencioso, cada suspiro contido, cada lágrima que cai enquanto você tenta clamar, são percebidos pelo Pai e transformados em ação sobrenatural. Jesus, no Getsêmani, é o exemplo perfeito disso. Ele estava em profunda angústia, exausto emocionalmente, e mesmo assim orou, mesmo que com dificuldade, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Elias, após anos de batalha, exausto e desesperado, clamou a Deus e encontrou respostas poderosas. Hana, no templo, derramou lágrimas durante anos de dor silenciosa. E Deus ouviu seu clamor, respondendo com o nascimento de Samuel. Cada história mostra que a oração que nasce na dor, mesmo imperfeita, é capaz de mover o céu. Quando você se permite orar no meio da dor, algo profundo acontece. Sua vulnerabilidade se torna força, sua fraqueza se transforma em canal de poder, e a presença de Deus se manifesta de forma palpável. O inferno tenta calar a oração, mas a sinceridade que surge do coração quebrantado tem força para atravessar qualquer barreira. É na oração sincera, mesmo em silêncio, que milagres começam a se manifestar. É ali que a fé, mesmo quase apagada, encontra oxigênio e se fortalece. Portanto, não desanime se hoje sua oração parece fraca, contida ou silenciosa. Não se compare a outros que falam eloquentemente ou que demonstram força aparente. Deus se aproxima da verdade do coração, não da performance externa. Cada gesto de entrega, cada lágrima, cada suspiro sincero, cada oração feita no meio da dor é ouvido, valorizado e usado para transformar sua vida. É através dessas orações que Ele traz conforto, força, restauração e milagres. Permita-se clamar mesmo quando a voz falha, mesmo quando as palavras não saem, mesmo quando tudo parece impossível. Porque a oração que nasce do coração quebrantado é a mais poderosa que existe, e é nela que Deus opera de forma invisível, mas profunda, restaurando a alma, reacendendo a fé e liberando o impossível. 12. Não é fraqueza, é quebrantamento. Muitas vezes somos enganados por uma ideia errada sobre espiritualidade. Acreditar que fraqueza é sinal de derrota, que vulnerabilidade é falha, que sofrer é prova de insuficiência. A cultura espiritual contemporânea e até experiências pessoais nos levam a pensar que devemos esconder lágrimas, engolir emoções e aparentar força para sermos aceitos no altar ou valorizados na fé. Mas Salmos 34:18 revela uma verdade profunda. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O quebrantamento não é falha, é a porta para a intimidade com Deus, o espaço em que Ele age com mais profundidade, poder e transformação. Quebrantamento é admitir que você não consegue sozinho, é reconhecer que a dor existe, que as lágrimas são reais, que a fé precisa ser sustentada pelo Espírito Santo e não apenas pela própria força. É aceitar que, sem Deus, mesmo a rotina espiritual mais intensa se torna vazia. Quando você se curva diante do Pai, rendendo o que é humano e limitado, algo sobrenatural acontece. A presença dele preenche os espaços vazios, a esperança se reacende e a fé, antes abalada, se fortalece. O quebrantamento não é um sinal de fraqueza. É o ponto onde a alma se torna maleável,
acessível e pronta para receber o mover de Deus. Infelizmente, muitas pessoas tentam disfarçar a fragilidade com palavras decoradas, atos externos de religiosidade e participação mecânica em atividades espirituais. Elas acreditam que esconder a dor é sinal de fé forte, mas é justamente isso que limita a manifestação do poder divino. A verdadeira espiritualidade não é medida por quanto conseguimos suportar sem cair, mas por quanto nos rendemos ao Senhor em sinceridade, expondo tudo o que somos, mesmo que quebrados. O quebrantamento é espiritualidade em ação. É força verdadeira, porque nasce da entrega, não da pretensão de ser perfeito. Jesus, no Getsêmani, é o exemplo perfeito desse princípio. Sua alma estava profundamente angustiada. Ele sentia o peso da missão, o sofrimento que se aproximava e a dor humana que iria suportar. Mesmo assim, ele se rendeu ao Pai. Seja feita a tua vontade. Não foi uma demonstração de fraqueza, foi uma expressão máxima de quebrantamento. Elias, exausto, com medo, desanimado, também experimentou momentos de quebrantamento, e foi justamente nesse estado que Deus lhe deu forças, respostas e direção. Ana, em suas lágrimas silenciosas no templo, mostrou que o quebrantamento é ouvido, valorizado e transformado pelo Pai. Esses exemplos mostram que a vulnerabilidade não é falha, é a plataforma pela qual o milagre se manifesta. Quando você se permite ser quebrantado diante de Deus, algo poderoso acontece. Cada lágrima, cada desabafo, cada confissão, cada entrega de dor não apenas é acolhida, mas também se torna combustível para a restauração da fé. O quebrantamento abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe, curando feridas, restaurando relacionamentos, reacendendo esperança e preparando o terreno para milagres. O que parece fraqueza aos olhos humanos é força aos olhos de Deus. O que parece desespero é oportunidade para o mover sobrenatural. O que parece fim é, na verdade, começo. Portanto, pare de tentar esconder sua fragilidade. Pare de fingir força para agradar padrões humanos. Reconheça seu quebrantamento, entregue cada pedaço ao Senhor e permita que Ele transforme cada dor, cada ferida, cada limitação em restauração, poder e vitória espiritual. O quebrantamento é o caminho pelo qual Deus se aproxima, o milagre começa e a fé, mesmo abalada, encontra vida novamente. Ser quebrantado diante de Deus não é fraqueza, é a expressão mais profunda de fé verdadeira. 13. A alma ferida ainda pode ser usada por Deus. Muitas vezes o inimigo sussurra em nossos ouvidos que por estarmos feridos, quebrados ou desanimados, não servimos mais para nada. Ele quer que você acredite que a dor desqualifica, que a ferida impede seu chamado, que a fraqueza impede o agir de Deus. Mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Deus não rejeita a alma ferida. Ele a transforma em canal de sua glória. Salmos 34:18 nos lembra que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que mesmo ferido, você ainda tem valor, ainda tem propósito e ainda pode ser usado para cumprir o plano divino. A ferida que você carrega, quando entregue a Deus, torna-se uma ponte para alcançar outras pessoas que passam por situações similares. O sofrimento não precisa ser em vão. O que o inimigo quer esconder é que sua experiência de dor pode gerar compaixão, entendimento e força espiritual que instruem e confortam outros. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de desespero, quando colocado nas mãos de Deus, pode ser transformado em testemunho vivo, capaz de guiar outros à esperança e à fé. A alma ferida, quando curada pelo Espírito, torna-se um instrumento de consolo, encorajamento e transformação. Muitos acreditam que precisam esperar estar completamente curados para serem úteis no reino de Deus, mas a verdade é que Ele usa o que ainda está em processo de restauração. Paulo nos mostra isso ao falar de suas fraquezas. Foi justamente nelas que o poder de Deus se manifestou. Quando a alma está ferida e ainda assim se mantém firme em busca da presença divina,
ela se torna terreno fértil para milagres, sinais e ensino. O sofrimento passado não destrói, mas molda. O passado de dor não bloqueia, mas abre espaço para que Deus revele sua força e capacidade através de quem foi ferido, mas permanece fiel. A fé que ainda respira em um coração ferido é testemunho de resistência e esperança. É no meio do quebrantamento que o poder de Deus se manifesta de forma visível e transformadora. Deus não apenas vê a dor, Ele a usa para criar impacto eterno. Sua história de sofrimento, quando compartilhada com sinceridade, pode se tornar consolo para alguém que acha que a fé morreu. O que você acha que é um obstáculo, Deus transforma em instrumento. O que você vê como incapacidade, Ele transforma em força. O que você acredita ser um fim, Ele transforma em começo. Portanto, se você sente que sua alma está ferida, lembre-se, você ainda pode ser usado. O quebrantamento não é o fim do caminho, é o início de um propósito maior. Cada lágrima, cada cicatriz emocional, cada ferida que você entregou ao Senhor é matéria-prima para milagres, restauração e testemunho. Deus não olha para a perfeição, Ele olha para a sinceridade, para a entrega e para a disposição de ser usado, mesmo com dor. Sua dor não é desperdício, seu passado não é limitação, sua ferida não é barreira. Pelo contrário, cada um desses elementos, quando colocado nas mãos de Deus, se torna oportunidade para que Ele manifeste seu poder, traga cura, transforme vidas e realize promessas que o mundo não entende. Hoje, permita-se acreditar que, mesmo ferido, você ainda é útil, ainda tem valor, ainda pode impactar vidas. Deus não desperdiça lágrimas, experiências ou feridas. Ele transforma cada pedaço quebrado de sua alma em testemunho, força e instrumento de consolo para outros. A alma ferida, quando confiada ao Pai, se torna viva, poderosa e apta para cumprir o propósito divino. 14. Quando Deus responde com sua presença. Muitas vezes, quando passamos por momentos de dor intensa, esperamos respostas visíveis, sinais concretos, milagres que possam ser percebidos com os olhos humanos. Queremos mudanças imediatas, soluções rápidas, resultados palpáveis que nos provem que Deus está trabalhando. Mas a verdade é que nem sempre a resposta de Deus vem através de acontecimentos visíveis. Muitas vezes, Ele responde com sua presença. E essa presença, embora silenciosa, é mais poderosa do que qualquer ação externa, porque transforma o coração, fortalece o espírito e reacende a fé de forma profunda e duradoura. Salmos 34:18 nos lembra que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A presença dele não depende da nossa força, da nossa habilidade de orar, do nosso estado emocional ou das circunstâncias ao redor. Ela se manifesta quando nos aproximamos com sinceridade, com vulnerabilidade, com reconhecimento de nossas limitações. Deus não precisa de palavras eloquentes, de gestos grandiosos ou de fé perfeita. Ele precisa de um coração que reconheça a própria fragilidade e que permita que ele entre. É nesse espaço, no coração quebrantado e no espírito oprimido, que a presença de Deus se torna mais perceptível, consoladora e transformadora. Quando você passa por períodos de silêncio, de dor, de espera, pode achar que Deus se ausentou. Pode pensar que Ele não está ouvindo, que sua atenção se afastou. Mas muitas vezes, o silêncio que você sente é o espaço que Deus utiliza para agir no invisível. Ele trabalha de forma silenciosa, moldando seu caráter, fortalecendo sua alma, renovando sua esperança e preparando você para as manifestações sobrenaturais que ainda virão. A presença de Deus não é percebida pelo que acontece externamente, mas pelo que acontece internamente. Na paz que surge no meio da tempestade, na força que se renova mesmo quando a energia física acabou, na esperança que ressurge no coração abatido. A espiritualidade verdadeira entende que milagres nem sempre são imediatos, mas que a presença de Deus é constante. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro contido,
Cada oração que não consegue ser pronunciada em palavras forma um canal pelo qual o céu trabalha. A presença dele não se manifesta apenas quando tudo parece perfeito ou quando conseguimos compreender o plano divino. Ela se manifesta no meio da dor, na fragilidade, na exaustão emocional, nos momentos em que a alma está cansada e o coração sente que nada mais faz sentido. Muitos não percebem que a presença de Deus é uma resposta completa e suficiente. Nem sempre precisamos de sinais externos para ter a certeza de que Ele está conosco. Quando a alma sente consolo inexplicável, quando a esperança retorna mesmo sem solução aparente, quando o coração encontra paz no meio da dor, isso é Deus respondendo. Ele transforma o invisível em realidade, molda o interno antes de agir no externo, fortalece o espírito antes de liberar milagres. É na presença que a cura emocional, a restauração espiritual e a renovação da fé começam a acontecer. Portanto, se você sente que tudo está em silêncio, que sua fé está abalada, que sua dor parece insuportável, saiba que a presença de Deus está agindo. Ele não se afasta do seu sofrimento. Ele se aproxima. Ele não ignora suas lágrimas. Ele se compadece. Ele não espera que você esteja pronto ou perfeito. Ele espera que você se abra, que permita que Ele trabalhe dentro de você. Onde a dor cala, a presença de Deus fala. Onde o silêncio parece sufocar, Ele restaura. Onde o coração se sente frágil, Ele fortalece. Reconheça essa presença, permita-se senti-la e observe como ela transforma cada aspecto da sua vida, reacende a fé e prepara o terreno para milagres sobrenaturais. 15. Onde a dor cala, Deus fala. Às vezes, o silêncio que sentimos não é apenas a ausência de respostas, mas o espaço mais profundo e sagrado onde Deus deseja agir. Quando a dor emocional cala sua fé, quando o coração está pesado, exausto e oprimido, é justamente nesse momento que a voz do Pai se torna mais intensa e transformadora. Salmos 34:18 nos garante que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O que parece silêncio absoluto não é abandono, é preparação. É espaço criado para que Deus se manifeste de forma profunda, pessoal e irreversível na sua vida. Quando a dor cala, não significa que você perdeu o direito de ser ouvido. Não significa que o milagre não vai chegar. Significa que Deus está agindo no invisível, moldando seu coração, fortalecendo sua fé, restaurando sua alma e preparando você para uma manifestação sobrenatural que ainda não pode ser vista pelos olhos humanos. Cada lágrima que você guardou, cada gemido silencioso, cada sentimento de incapacidade ou desânimo está sendo notado pelo Pai. Ele percebe a sinceridade do seu coração, mesmo quando você não consegue expressá-la em palavras. A fé que parece silenciada não está morta. Ela está respirando, esperando o momento certo para ressurgir com força renovada. Muitas vezes, o coração humano espera resultados imediatos, sinais visíveis ou respostas concretas para sentir esperança. Mas Deus opera de forma diferente. Sua presença é a resposta mais completa que existe, porque ela toca onde nenhuma circunstância, palavra ou gesto pode alcançar. No espírito, na essência da alma, nas profundezas do seu ser. É na dor silenciosa que ele encontra terreno fértil para plantar confiança, paz e coragem. Cada suspiro, cada lágrima, cada desabafo contido é percebido, valorizado e usado para construir algo eterno dentro de você. Quando a dor parece calar tudo, o milagre já está a caminho. O que você vê como silêncio, Deus vê como preparação. O que você sente como vazio, Ele vê como espaço pronto para ser preenchido com seu consolo, restauração e poder. O que você acredita ser fim, Ele transforma em começo. O que parecia paralisia, Ele transforma em movimento. É nesse momento que a fé se fortalece, a esperança se renova e a alma encontra liberdade para receber tudo o que o céu já providenciou. O silêncio não é fracasso, é oportunidade.
A dor não é rejeição, é convite. Cada lágrima que você sente que não faz diferença, cada sofrimento que você acha que ninguém percebe, cada sentimento de incapacidade que parece insuficiente, tudo isso é visto por Deus e usado por Ele para criar um testemunho vivo de fé, perseverança e entrega. A dor que cala é o lugar onde Deus fala, onde sua voz é mais clara, onde sua presença é mais intensa, onde milagres começam a se manifestar de forma invisível, mas definitiva. Portanto, se você sente que a dor está silenciando sua vida, saiba que o céu está falando. Ele está próximo, ele está atento, ele está pronto para restaurar, fortalecer e trazer esperança. Onde a dor cala, Deus fala. Onde o coração está quebrantado, Ele se aproxima. Onde tudo parece perdido, Ele manifesta seu poder. Permita-se ouvir, sentir e se entregar à presença dEle. E você verá a fé ressurgir, a esperança renascer e o milagre se manifestar de maneira sobrenatural, transformando sua vida de dentro para fora.